O avanço do aplicativo chinês de inteligência artificial DeepSeek virou notícia no mundo inteiro. E esse está longe de ser um caso isolado de sucesso da China. Tem também o TikTok, o CapCut, a Shein e o Temu. A China já é uma força dominante também em outras áreas da tecnologia. Os carros, por exemplo. A montadora chinesa BYD já é a maior produtora mundial de veículos elétricos. Parte disso se deve ao fato de o país ser também o que mais produz baterias no mundo. A China controla ainda entre 80% e 95% da produção global de painéis solares. Até 2028, estima-se que 60% da energia renovável do mundo será gerada na China. Dá uma olhada na produção de drones. A empresa chinesa DJI detém 70% desse mercado, e 3 dos 10 maiores fabricantes de drones do mundo são chineses. Na área ainda futurística da computação quântica, a maioria dos estudos acadêmicos é de autoria de cientistas chineses, que ultrapassaram os Estados Unidos em alguns setores da tecnologia quântica. O cenário é parecido na inteligência artificial. Empresas chinesas detêm mais patentes nessa área do que qualquer outro país do mundo. E o DeepSeek mostra que os produtos chineses são capazes de desafiar os concorrentes americanos. E como a China fez tudo isso? Bom, o avanço tecnológico é parte de um plano de longo prazo. Em 2015, o governo chinês lançou um projeto ambicioso chamado Made in China 2025. A meta era fazer a transição de país que servia de fábrica de produtos baratos para um país de alta tecnologia, responsável pela sua própria cadeia de suprimentos tecnológicos. Nas 10 áreas de tecnologia listadas como prioritárias, o país estabeleceu 250 objetivos, e segundo uma análise do jornal South China Morning Post, 86% das metas foram cumpridas. Em áreas como produção de veículos elétricos e energia renovável, as metas foram superadas. O jornal muitas vezes é acusado de ser favorável ao governo chinês, mas o Made in China 2025 é considerado bem-sucedido também por outros analistas. Mas então, como a China chegou lá? Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é utilizando o sistema capitalista do país, em que o governo realmente sete uma agenda de pesquisa, sete uma agenda de financiamento, trazendo pesquisadores estrangeiros e incitando-os a ficar na China, ou pelo menos para dar suas inovações e ideias para as empresas chinesas, requerendo empresas de fora da China, muitas vezes para estruturar empresas juntas com empresas chinesas. Estes são todos os tipos de ferramentas que a China usou para ajudar a alcançar essas ambições. Segundo dados do Congresso americano, o governo chinês planejava levantar ou investir US$ 1,5 trilhão em financiamento para pesquisa, desenvolvimento de produtos e aquisição de empresas estrangeiras. Os americanos estimam que Pequim tenha investido US$ 627 bilhões só até 2020. Pelas cidades chinesas surgiram centros de pesquisas tecnológicas em diferentes setores. Enquanto isso, os Estados Unidos e países aliados acusaram a China de usar hackers para roubar propriedade intelectual tecnológica, por exemplo, de empresas aéreas americanas. A China sempre negou que tivesse feito isso. O Made in China 2025 se tornou tão relevante que, depois de alguns anos, o governo chinês passou a evitar o termo para não atiçar o antagonismo de países rivais. Mas aí já era tarde demais. Há alguns anos, o Oeste impôs restrições e sanções na China em relação a tecnologias sensíveis. Mas essa enorme ameaça externa arruinou os chineses e os forçou a perseguir uma estratégia de autoconfiança nessa tecnologia avançada. A Huawei é um bom exemplo disso. Por volta de 2019, a empresa liderava o mercado global de equipamentos para 5G. Ela tinha também uma parcela grande do mercado de celulares. Mas essa liderança levou um duro golpe depois que os Estados Unidos impuseram amplas sanções contra a empresa, alegando espionagem e preocupações com a segurança americana. A fatia de mercado da Huawei encolheu e a empresa passou a ter dificuldade em adquirir microchips. A saída foi se voltar para a fabricação desses microchips. O resultado foi que em 2023, a Huawei lançou um celular com um microchip com tecnologia mais avançada do que o resto do mundo julgava que era possível para a empresa ou para o país. Uma situação parecida aconteceu com o DeepSeek.
A empresa explicou que quando não conseguiu chips para treinar o seu modelo de inteligência artificial, passou a improvisar com chips mais antigos, aliados a novas técnicas. O resultado é uma inteligência artificial mais impressionante e, ao mesmo tempo, mais barata. Nos Estados Unidos, isso foi um choque. Outra plataforma que surpreendeu o Ocidente foi o TikTok, a primeira rede social não americana a conquistar sucesso global na última década. Mas ela está na mira de políticos americanos sob o risco de ser banida nos Estados Unidos por suposta ameaça à segurança e espionagem. Enquanto isso, a Shein e o Temu estão ganhando terreno, combinando tecnologia com a venda online de produtos chineses baratos. Mas a China não se deu bem em todas as suas metas do Projeto 2025. O país ainda está bem atrás de concorrentes na fabricação de chips, um atraso que deve crescer com as sanções de Washington. Além disso, o governo americano e a iniciativa privada têm investido fortemente para manter essa liderança com os Estados Unidos. Em janeiro de 2025, os Estados Unidos celebraram um compromisso de gigantes da tecnologia em potencialmente investir 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial. Outros países industrializados, como a Alemanha e Japão, também lançaram seus próprios planos. Mas não há dúvida que a China já se consolidou, com suas grandes ambições, seus fortes investimentos e muita paciência.